Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal novamente. No tema passado nós falamos sobre leitura da Bíblia. Como é importante você ler a Bíblia. Quão é importante você ter uma comunhão com o seu Criador. Meditar na maior carta de amor que ele deixou para a humanidade. Como eu falei no canal passado, no vídeo passado, a Bíblia é uma carta de amor que Deus deixou para o ser humano. É a maior característica que Deus deixou para que você possa ter um encontro diretamente com Ele. Então é necessário que você lê, que você estude a Bíblia, porque nela mesma está escrito: examinas, quando fala examinar é estudar, examina as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesma que dá testemunho de Jesus Cristo. Então, como no tema passado eu falei sobre a importância de ler a Bíblia, a importância de você ler e se meditar, de você aplicar as leituras da Bíblia na sua vida, hoje nada mais nada menos, vamos falar sobre a origem da Bíblia. Quem é a origem da Bíblia? Eu já falei. A Bíblia, ela tem o autor principal, que é Deus, e o personagem central da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é Jesus Cristo, né? A palavra Apocalipse não é uma palavra de catástrofe, não é uma palavra de destruição, não é uma palavra de fim de todas as coisas. A palavra apó significa apó é a mesma coisa de apóstolo, que significa aquele que foi enviado. Lipto, no grego, no hebraico, significa sombra. Então a palavra Apocalipse, resumindo, apocalipto, significa para longe da sombra, para longe daquele, para longe de falta do entendimento. Então é isso que significa a palavra apó, que significa apóstolo, que significa aquele que foi enviado, ou aquele que está no meio do povo e se aposta, significa apostatado. Então aquele que foi para longe do povo, a palavra apó, aquele que foi enviado, também significa a mesma coisa. E liptor significa sombra, então para longe da sombra. Então isso significa Apocalipse. Resumindo tudo, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo, que enviou o seu anjo, e o anjo a revelou a João, e João revelou a nós, tá? Então hoje, sem mais delongas, eu vou entrar no tema, que o tema passado eu falei sobre a leitura da Bíblia, como é importante você ler a Bíblia, como é importante você meditar nela, qual é importante você aplicar ela na sua vida, qual é importante você seguir o mapa, porque ele é o único que vai te conduzir ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus. Sem contar que Jesus falou que você deve examinar e estudar a Bíblia, porque você será julgado nela, na Bíblia, a ter a vida eterna. A sua vida eterna está sendo através julgada disso aqui. Jesus Cristo te deu a salvação. Deus te deu a oportunidade de salvar. Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou todo o céu, o trono de glória, o seu corpo de glória, a qual teologia nenhum consegue explicar. Arqueologia também não consegue explicar. Nenhuma mente humana consegue explicar qual era o corpo glorioso que Cristo tinha. Ele abandonou tudo para poder se materializar no corpo humano, estará retido a esse corpo humano por toda a eternidade, por amor a mim, por amor a você. Cristo deixou um corpo de glória para se tornar humano eternamente, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de salvação. Então Cristo, ele é 100% Deus, 100% homem. Como assim então? Cristo, ele é homem, ele deixou seu corpo de glória, estará retido no corpo humano por amor a mim, por amor a você, por toda a eternidade. E é o único que vai carregar as marcas do pecado por toda a eternidade. Então, falando no tema passado, como eu falei sobre a leitura da Bíblia, eu vou falar sobre a origem da Bíblia. Como que ela surgiu, como que Satanás tentou atrapalhar os cristãos primitivos, para poder manter as verdades da fé, as perseguições das inquisições para a Bíblia ser destruída, a Bíblia ser queimada. E Deus levantou grandes homens para poder preservar a verdade. Ao longo de todo o tempo do cristianismo, Deus sempre teve os seus. Deus sempre teve os seus escolhidos. Aquelas pessoas que dedicou a sua vida ao cristianismo. Aquelas pessoas que dedicou a sua vida, que não deixou ser apagada a chama da verdade, a chama da luz de Deus. Aquelas pessoas que são aquelas pessoas que se fala que não se compra, não se vende, que não tem vergonha de chamar o pecado pelo nome. São essas pessoas
que eu vou citar hoje no tema de hoje. Por isso que eu estou te falando, por isso que o tema hoje vem reformadores da Bíblia, as pessoas que deram a vida em prol da verdade. Talvez você nunca ouviu falar dessas pessoas, só que eu vim trazer para você agora, além de dar um testemunho para você, que eu falo para você temas de A a Z, trazendo todos os temas que você tem curiosidade de aprender da Bíblia de A a Z. Hoje eu vim trazer um tema diferenciado. Hoje eu vim falar de pessoas que talvez não, a Bíblia não fala dessas pessoas, mas eu costumo falar que essas pessoas são testemunhas oculares. O que significa testemunhas oculares? São pessoas que viveram, só que não aparece na Bíblia, são pessoas que foram tão dedicadas ao cristianismo, que foram tão dedicados às práticas cristãs, que o nome deles não aparece na Bíblia, só que não é tão importante como Paulo, como João, como Mateus, como Isaías, como Ezequiel. São pessoas, testemunhas oculares que viveram em prol do cristianismo, que viveram em prol da verdade, que perderam a sua vida em prol da verdade, que deram a sua vida em prol daquilo que acreditava que é a verdade, que é a palavra de Deus. Você já ouviu falar de Policatro? Creio que não, né? Ou talvez sim. Policatro, ele era um discípulo de João quando foi preso na ilha de Pátimo. Policatro, ele teve ou a maioria das partes, na igreja primitiva, ali na época de Éfeso, na época de Tiatira, de Esmina. Quando João estava preso na ilha de Pátimo, João escrevia as cartas para as 7 igrejas, e Policatro é aquele mensageiro que recebia essa carta e divulgava, e falava, interpretava as cartas de João. Porque João, o livro de Apocalipse, a Bíblia tem 5 divisões, que é história, poesias, profecias, evangelho e cartas. Então 95% da profecia não se entende como se lê. Então, quando João escreveu os livros de Apocalipse, Deus permitiu que ele escrevesse numa forma simbólica, numa linguagem em símbolo, para que a Bíblia não fosse destruída, porque esse era o objetivo de Satanás. Por isso que eu vou citar alguns homens que foi reformador, que guardou e preservou as palavras de Deus até a Bíblia chegar em mim e em você hoje. Hoje a maioria das Bíblias são traduzidas pelo João Ferreira de Almeida, que é um padre, mas a maioria das igrejas aceita essa tradução. Então, para chegar na linguagem portuguesa, inglesa e várias outras linguagens, muitas pessoas sofreram e muitas pessoas perderam a vida para que eu e você pudesse ter acesso à Bíblia hoje, para que eu e você pudesse ter essa liberdade religiosa de poder ler a Bíblia. Então, esse livro aqui derramou muito sangue para ela poder chegar nas minhas mãos e nas suas mãos. Mas quem foi esses homens, Tom? Vou te falar. Então, como eu já citei, primeiro, João, ele estava preso na ilha de Pátimo, ele não tinha como levar a sua mensagem, e ele teve um grande discípulo que a Bíblia não fala, um grande homem, um homem de fé, que se dedicou a João, primeiramente a Deus, se dedicou a João e entregou essas cartas para os seus seguidores de Cristo, que estavam lá na cidade de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, as cartas que João escreveu. E porque Deus permitiu que a Bíblia, que o livro de Apocalipse, principalmente, que fala do tempo do fim, foi escrito em símbolo, para se cumprir o que Jesus disse lá em Lucas, porque vendo não veja e ouvindo não entenda. Então, quando João escreveu o livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 12, que ele fala assim: eis que viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo do pé, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, e o dragão à frente pronto para devorar. Então, quando os romanos que prendeu ele na ilha de Pátimo leu essa carta, falou: esse cara tá maluco, vamos dar essa carta para esses cristãos, para essas pessoas largar ele, ver que ele é um fanático, que ele é um lunático, e ele é louco, então não vale a pena acreditar nele. Só que, por trás disso, Deus, aquele sincero de coração, Deus revelou o que Deus estava querendo dizer, que eram as coisas do tempo de hoje. Uma mulher vestida do sol. O que significa mulher em profecia? Mulher em profecia significa igreja. Com o tempo eu vou dar uma aula para vocês aqui, vou explicar para vocês o livro profético e o simbolismo do livro de Apocalipse, algum simbolismo que significa, tá? Alguns cristãos aí falam escatologia,
Eu costumo também falar, e tá certo a pronúncia, é escatologia. Só que eu não uso o termo escatologia porque é um nome muito difícil. Então quando a pessoa parar para assistir o vídeo, vai falar: o que é escatologia? Vai surgir um monte de ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Então eu prefiro falar que eu vou dar um estudo sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim, sobre o que a Bíblia deve ser ensinada no tempo do fim. O que vai acontecer de agora adiante, essas pandemias, essas catástrofes, né? Tudo isso está certo, é escatologia mesmo, escatologia bíblica. A palavra escatologia significa profecias do tempo do fim, tá certíssimo a palavra escatologia. Porém, eu não uso esse termo porque aí eu prefiro falar numa linguagem mais popular, uma linguagem mais no tempo de hoje, porque as pessoas não sabem o que significa a palavra escatologia. Então eu prefiro falar que eu vou explicar sobre o tempo do fim. Então o que significa essa mulher que João escreveu? Uma mulher vestida do sol. O que é sol? Com uma lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher existe? Apocalipse 13. Eis que vi uma besta saindo do mar, com 12 chifres, e cujo nome é nome de blasfêmia. Existe esse bicho que sai do mar? Algumas religiões falam que não pode ir para a praia porque a besta vai sair do mar, né? Então, tudo isso é simbolismo que Deus permitiu que se escrevesse dessa maneira para que os romanistas, os carcereiros, não destruíssem os pergaminhos escritos por João e chegasse até os cristãos que estavam lá em Tiatira, em Pérgamo, em Éfeso, para poder entender a mensagem do Apocalipse do tempo do fim hoje. E o grande intermediário entre João e a igreja era esse homem que eu acabei de falar, Policatro, né? Então Deus sempre teve os seus servos, aqueles que não aparecem, que eu costumo falar como testemunhas oculares, que viveram em pró da verdade, que viveram em pró da palavra de Deus. Então, o primeiro que eu citei, além de João, Policatro. Vamos pesquisar sobre eles, então vão entender quem foi Policatro. Foi um grande homem que morreu em pró do cristianismo. Passando ao longo dos tempos, Deus levou, passando ao longo do tempo, teve a Inquisição, perseguição dos cristãos, através de Nero. Você já deve ter falado de Nero, que perseguiu muito cristão, principalmente ali no Coliseu de Roma, onde muitos cristãos eram devorados pelas feras, era morto, era comido, vestido de pele de animal para ser devorado pelas feras, outros queimados vivos, em prol dessa verdade, para tentar apagar o cristianismo da história e todos ser submetidos a um só governo, que é o governo, não falando mal, mas aqui estou dando uma aula de história para você, né? Uma história teológica, tá? Dentro da teologia. Se você for procurar isso dentro da história, nos livros históricos, você vai encontrar a mesma verdade que eu estou te falando. Então aqui eu estou mexendo um pouco de escatologia, tempo do fim, né? Palavras de Apocalipse, escatologia, estou te falando aqui agora para você, e também estou falando um pouco de história, tá? Se você for nos seus livros históricos, você vai entender sobre os grandes reinados que reinou aqui na Terra: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, Roma cristã, Roma pagã. Todo esse reinado viveu aqui na Terra. Isso está descrito na Bíblia também, no livro de Daniel, né? Em diante você vai ver os reinados que reinou aqui na Terra, que foi Babilônia. Depois da Babilônia veio a Grécia, depois a Média e a Pérsia, que era regido por Círio e Dario. Aí depois veio Roma, Roma pagã e Roma cristã, tá? Roma pagã, que era regido pelos Césares, e depois Roma cristã, que era regido pelo papado, tá bom? Então eu estou dando uma aula de história para você aqui dentro da teologia. Mas Tom, quem foi esses grandes homens que deram a sua vida em prol para poder defender a Bíblia, que Satanás ele tinha o propósito de destruir toda a Bíblia? O propósito dele era fazer as Bíblias ser aniquiladas e apenas um governo governar no mundo todo, que é o papado. Não estou falando mal de religião, nem estou falando mal da Igreja Católica. Lá em João, no capítulo 10 em diante, Jesus fala: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Porém, eu tenho outras ovelhas que estão em outro aprisco, e a mim cabe a conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz, e haverá apenas um rebanho e um pastor. O que Jesus quer dizer com isso? Deus ele tem as suas ovelhas, seus sinceros de corações, em todas as denominações, em todas as religiões. Porém, ele não é a favor do erro que essas pessoas estão ensinando, doutrinas erradas para essas pessoas. Tem pessoas sinceras lá dentro? Tem. Só que, infelizmente, os líderes ensinam coisas errônicas, né? Muitos líderes desse perseguiu e matou muito cristão que levantou em prol da verdade. Eu vou citar o nome de alguns cristãos aqui que foram reformulador
pessoas que reformularam a palavra de Deus, pessoas que morreram, que deram a vida em prol da palavra de Deus, pessoas que conheceu a verdade, que viu que a verdade de Cristo, para você ser salvo através de Cristo, não precisa você pagar indulgência, não precisa você pagar penitência, não precisa você pagar, como eu já falei, indulgência, penitência, não precisa você fazer sacrifício para você receber a graça de Deus. Aceitou Jesus Cristo, está salvo. O difícil é permanecer salvo. Permanecer salvo é você meditando, orando a Deus, buscando Ele todos os dias. E essa religião, ela colocava em forma de indulgência, você tinha que pagar uma penitência, um valor X, um valor Y, para que você pudesse alcançar a graça de Deus. Tanto que essa denominação tomou a única patente que pertence a Cristo, que Cristo é o único que deve ser chamado de pontífice, que ele é a única ponte entre nós cristãos, entre nós ser humano e Deus. Então Deus é o único que deve receber a marca, Deus é o único que deve receber o título, a honra de pontífice, porque ele é a única ponte entre o ser humano e Deus. Mas Tom, sem mais delonga, quem são essas pessoas? Como eu falei, o tema passado eu falei sobre a importância da leitura da Bíblia, mas para a Bíblia chegar a mim e a você, quem foram essas pessoas que sofreu para que esse livro pudesse ter acesso à minha mão e à sua mão e hoje nós poder ter a liberdade religiosa de poder ler a Bíblia? Sem contar que no livro de Amós fala que isso vai voltar e nós não teremos mais acesso à Bíblia. Voltará a perseguição e a Bíblia, nós vamos ter acesso à Bíblia, só que a Bíblia não vai ter efeito nenhum, porque a Bíblia só tem o poder transformador que ela tem através do Espírito Santo de Deus atuando nela. A Bíblia fala lá no livro de Amós que o Espírito Santo vai se retirar da terra, que é o fechamento da porta da graça. Quando Cristo lá no céu, como nosso advogado, para anunciar aqui acabou, o Espírito Santo que trabalha em unidade, a Trindade trabalha em unidade, também fala aqui na terra também acabou. E aí se cumpre o que está escrito no livro de Amós, que Deus enviará fome na terra, mas não fome de pão, nem fome de água, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Muito correrão de norte a sul, de leste a oeste, procurando a palavra de Deus e não acharão. Isso está escrito no livro de Amós. No próximo vídeo eu te passo capítulos e versículos onde está escrito isso. Mas se você for no livro de Amós, e também se você for no livro de Oséias fala por que o povo está sofrendo, por que o ser humano está sofrendo. É por falta de dinheiro? Não. É por falta de emprego? Não. É por falta de recursos financeiros? Não. A Bíblia fala que Jesus falou, o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Então o livro de Amós fala que haverá um tempo que o Espírito Santo se retirará da terra, quando Cristo pronunciar no céu aqui acabou, meu trabalho de intercessão, eles trabalham em unidade perfeita, o Espírito Santo se retira da terra, a Bíblia vai existir, porém não vai ter efeito nenhum transformador que transforma a minha vida e a tua vida, será um livro qualquer, como um livro de português, de matemática, de ciência, aumenta a sua cultura, aumenta o seu conhecimento, mas a sua vida não muda, tá? Então é necessário você conhecer a Bíblia. Agora vamos conhecer essas pessoas que deram a vida, que perderam a vida em prol dessa verdade. A primeira pessoa que eu quero falar para você é de Pedro Valdo. Você sabe de quem é Pedro Valdo? Você já ouviu falar de Pedro Valdo? Pedro Valdo, ele é um homem que nasceu lá por volta do ano... Pedro Valdo ele nasceu lá ali por volta do ano de 1173, no ano de 1173, mais ou menos, Pedro Valdo nasceu. Ele nasceu em Lyon, na França, tá? Ele nasceu lá em Lyon, na França. Ele foi um grande reformador, ele foi um grande homem que lutou em prol da verdade, para que a Bíblia, para que a palavra de Deus chegasse verdadeiramente como ela era. Porque teve um momento que o papado, ele regeu, ele escondeu a Bíblia para que as pessoas pudessem entender somente as verdades que eles impunham, que eles colocavam, as verdades que somente eles falavam. Mas não, esse homem foi um grande reformador que brigou em prol da verdade, que traduziu vários livros e ele é um dos fundadores, ele é o fundador daquele povo, daquela dupla missionária que saía de porta em porta, vendedores ambulantes que vendiam em porta artigo para poder sobreviver, mas além desses artigos ele levava dentro das suas roupas, dentro dos seus casacos, pergaminho com escritas da Bíblia, que aí deu origem ao nome dos
valdenses, que é pegando os sobrenomes de Pedro Valdo. Os valdenses, talvez você nunca estudou em história, se você pesquisar você vai ver o que eu estou te falando, história sobre os valdenses. E aí, os valdenses, ele ia em porta, pregando, ensinando a Bíblia, e foi um dos maiores tradutores da Bíblia na época, ali de Lyon, na França, na Alemanha moderna e diante de toda a Europa. Eles vieram pregando, até que a verdade da Bíblia, até que a verdade que a salvação era unicamente pela graça em Jesus Cristo, era crer no sangue do Cordeiro remissor, que poderia te salvar. E isso causou a grande perseguição aos valdenses. Muitos valdenses, que fazia parte do grupo de Pedro Valdo, foi perseguido, foi torturado, alguns mortos, né, pela Inquisição da Igreja Católica por mandato do Papa. Muitas vezes Pio VI, Berthier, vários papas que surgiram naquela época, mandou matar muitos cristãos, principalmente da linhagem dos valdenses. Né, passou dificuldade, destruiu bastante a aldeia deles, destruiu bastante a horta, para que eles não pudessem nem comer e passar de necessidade. Então mandou destruir todos eles, porque ele estava pregando a verdade e eles eram taxados como herege. Então durante todo o tempo Deus teve o seu povo. Passando dos valdenses, que foi na época que Pedro Valdo nasceu, no ano de 1173, foi quando nasceu Pedro Valdo, lá na cidade de Lyon, na França. Passando um tempo, no ano de 1373, nasceu um grande homem que você deve ter ouvido falar, que foi John Hus. John Hus, ele nasceu, ele também foi um homem que pregou a verdade, que viveu através dessa verdade, através da Bíblia, que Pedro Valdo, junto com os valdenses, já tinha escrito, traduzido a Bíblia na linguagem alemã, e todos já estavam tendo acesso à Bíblia. E aí ele começou a ser perseguido a ponto de John Hus ser pego pelos os monges católicos, pelo povo romano, e foi queimado em praça pública, a qual ele pronunciou a palavra: eis que vejo no trono o Filho de Deus, o Cordeiro assentado, Senhor, me abençoa. Mesmas palavras que Estevão pronunciou, que via Deus, que via Jesus sentado ao lado do trono de Deus, para que Deus não imputasse o seu pecado. John Hus foi esse, ele foi queimado em praça pública, amarraram ele numa fogueira e queimava. E ele cantava, amarrado cantando o hino que praticamente quase todos os cristãos que tem inário canta, que é Quão Grandes é Tu. Ele sendo queimado, a história diz que a fé desse homem, John Hus, era uma fé tão tremenda, era uma fé tão grande, que o fogo se recusou a queimá-lo. Diz que soldados romanos foram queimados por entrar no meio do fogo e executar ele à lança. Enquanto ele estava sendo queimado, ele estava louvando a Deus. Foi um homem que viveu de grande fé. Então, graças a esse homem, Pedro Valdo, os valdenses, John Hus, hoje eu e você tem acesso à palavra de Deus. Será que esse livro não é tão valioso para que você possa deixar ele apenas em cima da sua mesa, empoeirado, pegando poeira, sem você estudar ele? Porque esse livro tem poder, pessoas deram a vida através desse livro. Muitos cristãos, hoje você vai em Roma, aí você vê aquele Coliseu de Roma, você vê aquele monumento bonito, você gosta de tirar foto, mas você não sabe a história que está ali por trás. Muitos cristãos foram mortos, degolados, arrastados a cavalo. Muitos cristãos foram vestidos de pele de ovelha, pele de animal, para ser deslacerado pelas feras. Então muitos cristãos sofreram ali. Então ali foi um verdadeiro derramamento de sangue. Ali, naquele local ali, naquela terra ali, tem o sangue dos cristãos gemendo por justiça. Falando de John Hus, um homem que foi queimado em praça pública em prol da sua fé, vamos dar continuidade na história ainda. Hoje eu vim trazer só história para você sobre como a Bíblia chegou à tua mão. Sem contar que Deus inspirou os profetas, lógico, quando você entende Deus nos contextos, que ele é, como eu já falei no começo do vídeo, Deus é o autor principal, o personagem central da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é Jesus Cristo. Só que teve grandes homens que lutou em prol da verdade para que Satanás não vencesse e destruísse a palavra de Deus, para que você não tivesse acesso. E hoje, se ele tivesse conseguido ter
tido êxito, se Deus não levantasse esses homens e se Deus não colocasse sua mão poderosa, hoje a gente estava debaixo de um governo que ensina pagamento de indulgência para que você possa alcançar o céu, que é dinheiro, indulgência é dinheiro. Hoje você teria que pagar sacrifício, né, para você alcançar a plenitude da graça. Hoje você teria que estar regido através de um homem que se diz Deus, que se assenta no trono, ostentando como se fosse o próprio Deus, conforme fala no livro de Daniel, no capítulo 9. A gente estaria regido através desse homem. Hoje a gente estaria adorando milhares de imagens, nada contra quem adora, porque Deus fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Essas pessoas estão sendo ignorantes, não chegou a verdade até ela. Quando chegar a verdade, vai se cumprir o que eu falei no começo do vídeo, haverá apenas um rebanho, um só pastor, conforme está escrito em João, no capítulo 10, Jesus falou que ele é o bom pastor e conhece as ovelhas dele, e ele tem ovelhas que estão em outro aprisco. Então não cabe a mim nem você julgar essas pessoas que estão em outro aprisco, tudo bem? Seguindo a linha aqui de raciocínio dos grandes reformadores da fé, naquele tempo, chegamos em um que é bastante conhecido. Que é Martinho Lutero. Lutero, ele foi um monge católico também, que ali dentro da igreja católica, ele não tinha acesso à Bíblia, era só ensinamento que os monges ensinavam para ele, até que Deus iluminou ele e ele conseguiu ter acesso à Bíblia. E ali, como ele falava várias línguas, falava latim, falava o grego, falava o hebraico, falava o aramaico, ele conseguiu ler algumas coisas da Bíblia. Ele viu que as doutrinas que estavam ensinando para ele eram doutrinas erradas. E ali ele viu que a única justificação era pela fé. Ele viu que a única maneira de você ter a salvação é crer em Jesus Cristo e pronto, acabou. Não precisava pagar a indulgência, pagar a penitência, não precisava fazer nada. E ali surgiu esse grande homem, esse grande reformador da fé, que foi Martinho Lutero. Lutero foi um homem que escreveu tudo sobre contra a igreja, tanto que ele foi perseguido, só não foi morto porque eu não me recordo o nome agora no momento, porque essas informações que eu estou te dando foi tudo de cabeça, mas teve um monge naquela época, uma pessoa que se admirou com Martinho Lutero, levou ele e escondeu eles na montanha. No próximo vídeo eu tento lembrar o nome dessa pessoa que eu não me lembro, não recordo agora. Levou ele, escondeu na montanha, porque Martinho Lutero estava sendo perseguido, foi tratado como herege por reformular as doutrinas da igreja e contra as doutrinas da igreja, e foi quando ele colou, no ano de 1517, ele colou na porta da igreja as 95 teses contra a igreja, mostrando que a única justificação do ser humano é pela fé em Cristo Jesus. E ali ele foi perseguido, foi tratado como herege, só não foi morto, como John Hus foi queimado em praça pública como herege, só não foi morto também, porque teve esse homem que eu esqueci o nome agora, que eu não me recordo, não vou recordar, que fugiu com Martinho Lutero para a montanha e se escondeu. Lá Martinho Lutero conheceu uma mulher também que acreditou na doutrina de Lutero, que fugiu também do convento, e ali se encontrou com ele, casou e teve filho, e Lutero teve a sua família, e ele morreu de velhice natural, tá? Então eu queria trazer esse vídeo para falar para você o quão foi difícil a palavra de Deus chegar nas minhas mãos e nas suas mãos. O quão foi difícil hoje eu e você ter acesso livremente e ler a Bíblia. Porque Satanás, ao longo do tempo, ele quis o tempo todo destruir a palavra de Deus. Satanás hoje, o plano dele é misturar a verdade com a mentira. Então nem todos que me dizem Senhor entrarão no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, diz o Senhor Jesus. Nem todos que estão usando a Bíblia estão falando a verdade. Então lê a Bíblia dentro do contexto. Lê a Bíblia, vai estudar, vai procurar a história, a origem do cristianismo. Estuda a Bíblia na maneira que ela é. Principalmente escatologia, né? Vou usar o termo melhor, principalmente profecias do tempo do fim, para que você fique mais fácil para você entender, porque se eu falo escatologia, muitas pessoas não entendem. Então, o que é escatologia? Então vai procurar aquilo que fala sobre o tempo do fim. Vai procurar entender o livro de Apocalipse.
Logo mais eu vou fazer uma série aqui ensinando o livro de Apocalipse, toda a linguagem simbólica, o que significa essa mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, o que significa essa besta que sai do mar, o que significa o número 666, o que significa os 144 mil, o que significa as 70 semanas do povo de Israel, o que significa até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Tudo isso eu irei mostrar para você. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas, entender e compreender sobre esses grandes homens. Vai pesquisar sobre esses homens que foram reformulador da Bíblia, que reformulou a história do cristianismo, que hoje eu e você temos acesso, que foi Pedro Valdo, fundador dos Valdenses, que foi John Hus, que morreu em praça pública em prol da verdade, que foi Martinho Lutério, né? Que Martinho Lutério, ele é um homem que nasceu no ano de 1483 e no ano de 571 ele colou as 95 teses na porta da igreja, mostrando que para todos que a justificação pela fé só é mediante a Cristo Jesus, que você não precisa pagar indulgência, nem fazer sacrifício, nem fazer confessionário para outro homem, confessar seus pecados somente a Deus. Que Deus te abençoe. Meu nome é Tom Santos, ora por mim que eu estarei orando por você. E, como eu sempre digo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Nem só do seu dinheiro viverá você, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Ore comigo. Santo e maravilhoso Deus, amantíssimo Pai. Hoje o tema foi diferente. Hoje